Ontem a gente falou bastante sobre isso. Eu faço sempre quando eu falo com profissionais de saúde, e eles me perguntam, mas como eu tenho essa conversa? Uma conversa tão desafiadora. E eu sugiro sempre assim, o primeiro ponto é tira o jaleco. Tira o jaleco, literalmente ou metaforicamente. Que é justamente isso, que é sentar e ter uma conversa honesta, primeiro sobre o que está acontecendo, mas principalmente para entender, né, desse paciente, dessa família, quais são seus valores, quais são seus desejos, quais são seus medos, quais são suas dores, quais são seus sonhos, o que ele está entendendo, como isso está acontecendo. Então, primeiro essa conexão humana, para depois, a partir disso, ver quais são os melhores recursos de conforto e decisões que possam vir a ser tomadas, né, no futuro, caso aconteça isso, esse cenário, o que a gente vai fazer. Então, e como tem muita gente aqui, né, que não era da área da saúde, em nenhum momento a gente está falando sobre abandonar, né, quando você citou, se o seu pai tiver novamente um AVC. Então, isso não é sobre abandono, e é sim sobre uma decisão de cuidar. Isso é importante, assim, acho muito relevante essa fala, porque isso funciona para os cuidados paliativos, mas também para a reabilitação. Muitas vezes, quando a gente não tem a coragem de trazer, ou não traz de uma maneira muito clara e transparente, respeitando assim, os limites da pessoa e sabendo como dar, às vezes, as pílulas. Essas conversas normalmente não é uma conversa só, né? Isso é importante de falar. A gente tem a oportunidade aí na Florence de estar cuidando dessa pessoa de maneira horizontal, e a maior frequência são conversas diárias, com uma frequência alta, para aquilo vai sendo construído. Mas a gente alimentar a falsa esperança, a gente impede a possibilidade de adaptação, né? E essa má adaptação, isso tanto no luto complicado, quanto em a família conseguir se organizar para identificar que a condição de vida, que a forma como eles se estruturavam anteriormente não vai mais continuar da mesma maneira no futuro, a gente impede, a gente acaba sendo uma barreira adicional a essa capacidade de adaptação, e às vezes a gente acha que a gente está ajudando, mas na verdade a gente está impedindo que essas pessoas tenham um crescimento dentro daquele contexto terrível que aconteceu, mas que infelizmente é a realidade. Muito claro na vivência, e a gente perdeu muito daquele médico de maleta, né? Antigamente, né, cara? Aquela referência e como cuidar, né? Isso, os 5 convites traz isso de uma maneira linda, né? Como cuidar está em pequenos gestos, né? De você fazer uma escuta ativa, de você preparar um café, e quanto tem de amor no cuidado, né? E de repente as coisas ficaram... Eu acho que isso tem a ver com assim, eu falaria de 2 eixos, assim. Um deles, assim, a quantidade de informação disponível e talvez uma pretensão de que tem que se saber tudo, né? E o segundo, uma perspectiva muito singular do profissional de saúde e mais ainda do médico, de que ele precisa saber tudo, né? Então infelizmente, a gente parou um pouco no tempo, né? Tem uma fala de um colega chamado Daniel Branco, assim, que é muito interessante, sobre ou os médicos, os estudantes de medicina, os residentes, e todos nós médicos, ou a gente começa a entender de gente, né, de soft skill, e como é que você engaja uma pessoa numa conversa, como é que você lida com a frustração, né? Quais são os pontos de contato que você não pode deixar de ter quando você vai ver uma pessoa? Onde é que está construído a confiança, né? Quanto existe de cumplicidade na celebração, né? Então, várias coisas que estão envolvidas nisso, que são essenciais, ou vai virar uma coisa quase assim de commodity, né? E aí um exemplo legal que ele traz é o seguinte, ele fala, a informação está disponível hoje no Google, pô. Você não se inscreve para você fazer um curso de Excel como você se inscrevia há 10 anos atrás. Você conhece alguém que faz um curso de Excel hoje, no sábado, que vai lá e senta para assistir um curso de Excel? Você digita aí a fórmula, né? E no conhecimento médico, isso aconteceu, né? Se você assina o UpToDate, ou se você faz uma pesquisa em fontes confiáveis, você tem acesso à informação num nível e qualidade muito detalhado, né? Então, eu tenho situações assim, situações pessoais de família, de eu ir num especialista, colega meu, que eu não sabia nada sobre o assunto, me aprofundar bastante, porque era uma situação delicada, e chegar lá e eu estar discutindo coisas muito técnicas, né? Então, qualquer profissão que foi pautada pela assimetria de conhecimento, ela está sendo reinventada, né?
E a medicina, ela tinha um aspecto, além da questão humana, mas tinha um aspecto dessa assimetria de conhecimento, né? De que o médico sabe o que eu tenho que fazer, né? Eu vou no neurologista porque ele que sabe o que tem que fazer, ele que vai mandar eu fazer, né? Então, eu acho que se perdeu um pouco esse lado humano, o lado da assimetria, ela continuou, né, nessa sensação de o médico detém o conhecimento no momento que a informação está muito disponível, e aí eu acho que criou um pouco esse desbalanceou, né? Você perdeu a parte mais do contato, que tem a ver com vínculo, vínculo, por sua vez, tem a ver com tempo, né? E ninguém hoje tem tempo, né? Então, a gente medicaliza o sofrimento, a gente medicaliza um desconforto, a gente medicaliza o sentimento, a gente medicaliza a morte. Então, a gente acaba trazendo tudo para o colo da medicina, e quando eu falo medicina, eu estou trazendo aqui para o colo das profissões de saúde em geral, situações que são situações da vida, né? E a gente muitas vezes procura respostas, porque às vezes, a gente ainda não tem resposta nesse momento de verdade. Então, eu acho que vocês trouxeram super bem, que eu acho que tem essa questão aí do saber, que é super importante, e eu acho que a gente traz isso aí como uma questão de dupla via, né? Não é, tem a postura paternalista, mas muitas vezes tem quem está buscando também, às vezes, que é aquilo, e a gente tem visto, sim, essa transição. Uma das coisas que a gente tem visto, assim, a gente vê isso para o lado bom, então a gente vê isso para pessoas que vão mais informadas para a consulta, que não vão mais sozinhas para a consulta, que pesquisam sobre suas doenças antes, que têm coragem de interromper o médico e perguntar, tenho dúvida, por que essa medicação nessa dose, por que assim, como é que eu tô, e se eu tiver isso, o que é que eu sinto? E eu não estou falando não estou falando de discutir a conduta ou o diagnóstico, mas de trazer querer saber mais, trazer seus receios, suas preocupações, colocar na mesa como que aquele tratamento, como aquele diagnóstico influencia a minha vida, né? E o meu dia a dia, que no fim das contas é o mais importante, né? A gente tem que ter esse binômio. Então, o ideal, assim, o modelo ideal é que a abordagem dos cuidados paliativos ele se inicie no momento do diagnóstico de uma doença grave ameaçadora à vida. O que vai mudar, e aí tem gráficos muito legais que mostram, né, que em alguns momentos o paciente está controlado, sintomas físicos, psíquicos, a estrutura social organizada, a equipe está ali, da equipe do cuidados paliativos está ali olhando, está ali stand-by, se apresentou, sabe o que é, mas muitas vezes não tem muita intervenção naquele momento, e o tratamento modificador da doença, ele assume ali uma proporção mais importante naquele momento. Aí você vai ter momentos ali do tratamento em que, eu vou usar o exemplo do câncer, né? Então, uma quimioterapia, sintomas empeoram, o paciente precisou internar por alguma complicação relacionada à quimio, a abordagem de cuidados paliativos começa a assumir uma importância maior. Quando a gente chega no processo de terminalidade, assim, mais nas últimas semanas de vida, né, isso aí não existe um marcador muito claro de temporalidade, mas muitas pessoas utilizam as perspectivas de óbito nos próximos 6 meses. Aí, nessa fase, é muito pouco provável que qualquer terapia modificadora de doença, e não só para câncer, mas para doença cardíaca, ou qualquer que seja, é muito pouco provável que essas terapias elas alterem a quantidade de vida. E aí, nesse momento, de fato, o foco passa a ser na qualidade de vida, né? Em como viver da melhor maneira possível aqueles dias que, do ponto de vista técnico, a gente provavelmente não vai conseguir prolongar. O cuidado paliativo ele ainda aparece hoje de uma forma muito dicotomizada, né? É quase uma passagem de bastão do médico assistente para o paliativista, isso é muito ruim, né? Porque imagina, você vai ter as conversas mais difíceis de sua vida, às vezes com pessoas que você conhece há dias ou semana, quando isso poderia ser com pessoas que você está vinculado há anos, né? E daí vem a importância das linhas de cuidado, né? De você não fragmentar esse cuidado por especialidade, né? Daí vem a importância de qualquer médico carregar uma caixinha de ferramenta mínima de cuidado paliativo, ainda que não seja um faixa preta, né? Então, esse cuidado sem ruptura na perspectiva do paciente, ele traz muito valor, né? Então, infelizmente, a minha impressão é que isso não é a realidade ainda hoje, né? A gente tem muito essa passagem, essa mudança de equipe, mas o ideal é que você tivesse um médico que continuasse te acompanhando, ainda que ele agregasse outras pessoas, né, com competências talvez mais avançadas na equipe, mas que ele mantivesse o protagonismo dessas conversas difíceis, dessas decisões, né? Isso, do ponto de vista de quem está sendo cuidado, faz muito mais sentido e existe muito mais vínculo e é como deveria ser navegado, né, nessa linha de cuidado integral, né?